A reverência ao Senhor nos ajuda a perceber, a entender, a visualizar o poder de Deus sobre a nossa vida. Reverência é muito mais do que se colocar bem vestido, bem ancorado, significa muito mais do que estar bem calçado ou em um ambiente propício, é muito mais do que isso. Reverência significa você, embora nu, embora reverso, embora ao contrário do que muitos entendem como reverência, você se prostra com humildade, com conhecimento de fato de quem é Deus, com uma visão ampla a respeito daquele Senhor que não só criou o universo, mas que, sobretudo, é aquele que se importa com você. Reverência significa deixar do lado tudo aquilo que é tão importante, que é tão majestoso, que é tão reverenciado por você em prol do Senhor, sendo Ele o único ser que merece honra, glória e louvor. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. Reverência que clama com lágrimas. O texto que eu quero ler com você está lá em Hebreus, no capítulo 5 e versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. O contexto aqui é que Jesus estava nos ensinando que diante do profundo sofrimento da cruz, do momento que ele estava sentindo o peso do pecado que a humanidade estava carregando, e ele sabia de fato a missão que estava por vir na sua vida. Ele orou ao Pai, e o Pai achou graça realmente o moer. E ele foi até o final da sua vida obediente. Ou seja, reverência tem a ver com obedecer, mesmo as coisas que a gente queira que aconteça não venham a acontecer. Obediência sendo maior do que a própria vontade nossa. É o Senhor sendo exaltado, glorificado, honrado perante aquilo que Ele é. E nós, quando enxergamos e fazemos isso, estamos honrando. Estamos, como diz aqui o texto, reverenciando ao Senhor. E note que aqui Jesus ele foi até as últimas consequências. Se você vai lá em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia fala que ele foi fiel até a morte. Foi obediente até a morte. Cumpriu o seu propósito até a morte. Se submeteu ao Pai até a morte. Isso significa reverência. Reverência total ao Senhor. Então Jesus nos ensina algo que vai além da fé. Ele nos ensina de fato reverência em meio à dor. Será que em meio à crise, em meio à dor, em meio às situações difíceis da sua vida, você tem honrado e reverenciado ao Senhor? A reverência significa eu não só entrar em um lugar propício diante do Senhor. Reverência significa eu estar 24 horas por dia com meu coração inteiramente dedicado ao Senhor, em obediência, em respeito, em temor a esse Deus que merece todas as coisas. Ele orou com intensidade, com lágrimas verdadeiras diante daquele que podia o livrar da morte. E ele foi diante desse Deus, e a Bíblia fala aqui no texto, a quem podia livrar da morte, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Ele foi ouvido, e você também será ouvido.
Vá até a presença daquele que pode te livrar daquela angústia, daquela dor, daquele medo que paralisa, que te angustia, porque Ele, o Senhor, o nosso Pai, Ele é muito maior do que aquilo que a gente pensa ou imagina. E ainda que o livramento não tenha vindo sobre a vida de Jesus, porque Ele não foi livre da cruz, Ele cumpriu o preço que deveria ser cumprido, porque sua missão era essa. Aquele que foi trazido pelo Pai para morrer pela humanidade, foi morto pela humanidade. Mas ele não deixou de reverenciar o Pai. Ele adorou o Pai até as últimas consequências. O segredo para mim e você hoje é reverenciar o Pai. É dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Talvez você queira parar, você queira estagnar, você queira fragilizar o chamado, a missão que Deus te deu. Mas hoje é o dia de você saber que é o Senhor quem está com você. E a missão que você tem é muito maior do que a dor, do que o lamento, do que a fragilidade que o teu coração tem gritado, porque o Senhor está com você. Você crê nisso? A reverência precisa ser maior, superior à sua fé. Reverencie o Senhor neste dia, em nome de Jesus. Então o clamor de Jesus não era um grito de desespero, mas era na verdade um eco de submissão a esse Deus poderoso. Será que você tem sido submisso ao Senhor? A ponto de dizer, Senhor, embora aquilo que eu estou pedindo não aconteça, seja feita a Tua vontade em minha vida. Ele foi ouvido por causa da sua reverência. Isso é uma atitude de reconhecer a soberania de Deus acima da sua própria vontade. Você será ouvido, mas nem sempre a resposta do Senhor vai ser a sua, porque a resposta dele é a melhor ação, é o melhor eco para a sua vida. Aceite a vontade de Deus e você será feliz. Você cumprirá a sua missão e seu propósito e você vai viver regozijado para o resto da sua vida. É importante que você saiba disso. Queremos aqui finalizar esse devocional trazendo 3 aplicações para nós. A primeira delas, ore com intensidade e sinceridade, como Jesus fez. Vá até a presença do Senhor, se humilhe, esteja com o seu coração totalmente integrado à presença do Senhor, com intimidade dizendo, Senhor, eu quero estar nu perante Tua presença, que a nudez do meu interior esteja palpável, presente diante dos Teus olhos. Eu preciso, Senhor, me desconectar com tudo isso que está aqui neste mundo, para me conectar com o Senhor e com tudo aquilo que o Senhor tem para mim. A palavra de Deus fala lá em Lucas 22 e 44, na sua angústia, orou com mais insistência, e o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. Está falando de Jesus. Quando estava no Getsemane, angustiado, ele orou. E o seu coração pulsou tão rápido, o seu sangue correu tão rápido na sua veia, que alguns vasos se romperam e dos seus poros vieram suor, mas suor misturado com sangue. Intensidade, reverência, percepção de que estava na santíssima presença do Senhor. Em segundo lugar, cultive reverência diante de Deus, não apenas pedidos. Será que de fato eu tenho cultivado essa reverência? Como que eu tenho estado na presença de Deus? Será que a sua vida de fato representa a glória de Deus neste mundo? Você tem enraiado a luz do Senhor nos ambientes? Ou você tem estado na presença de Deus para que Deus cumpra com sua vontade, com os seus desejos, com as suas necessidades? A palavra de Deus fala lá em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Esteja com temor, conheça de fato quem você serve e esteja com o coração humilde, com o coração despojado perante esse Senhor,
e você vai ver a glória de Deus raiando na sua casa. Terceiro lugar, lembre-se, ser ouvido não significa sempre ser poupado, mas ser sustentado no meio da crise, no meio da dor. Nem sempre você será poupado como Cristo não foi poupado. Às vezes será necessário que eu e você, nós passemos pelo processo, para que nós tenhamos experiência e mostremos às outras pessoas o como o Senhor é bom o tempo todo. No meio das dores e crises, você vai enxergar a glória e o poder de Deus. A palavra de Deus fala lá no 22 de Lucas, capítulo 42, quando Jesus mesmo diz assim: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. A oração de Jesus foi clara: Senhor, que o teu propósito seja sempre superior ao meu propósito. Que o teu desejo seja mais importante que o meu desejo. Que as tuas necessidades ou a necessidade do reino seja mais importante que as minhas necessidades. Que você seja abençoado neste dia. Existe aqui um desafio para mim e para você. Hoje, ao orar, não tenha pressa. Separe um momento para expressar sua reverência diante de Deus. Se possível, ore de joelhos. Não apresse suas palavras. Fale com o coração. Escreva sua oração ou súplica em um caderno e finalize com a frase: seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Essa é a ação que você precisa fazer no dia de hoje. Será que você tem coragem, aonde você está, você se ausentar, se afastar, dobrar o seu joelho e fazer uma oração com o coração despojado, pedindo ao Senhor que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida? Faça isso e você vai ver o poder de Deus na sua vida ser revelado. A palavra hoje foi reverência e eu queria que você lesse Salmos 116, verso 1 e 2, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e o verso também 16, Isaías 53, você vai ler do verso 3 ao verso 7. Eu queria agora fazer uma oração com você, pedindo que Deus o proteja, o ajude, o ilumine, o direcione no dia de hoje. Vamos juntos? Querido Pai, amante de nossas almas, estamos aqui em Tua presença, reverenciando, Pai, a Tua majestade. Que haja, Senhor, em nós uma consciência de quem o Senhor é, uma consciência de quem de fato nós somos, uma percepção do Teu Espírito dentro de nós e a compreensão do reino espiritual dominando o reino físico. Ó Pai, que possamos, ó Deus, de forma poderosa, perceber que o Senhor é tudo em todos. Ó Deus, trabalhe em nossa mente, em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.